De homem de Deus. Aleluia. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Isso aqui é para mim, é? Tá chique o negócio, hein? Estou parecendo o Dani, aí, coisa boa. Maravilha, que bom estar aqui nesta manhã com você, para compartilhar uma palavra do Senhor para o nosso coração. E tenho certeza que Deus, Ele vai falar com cada um de nós esta manhã. Você crê assim? Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá no profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos aqui compartilhar uma história que você já conhece desde quando você aceitou Jesus e que não vai ser difícil de você entender. 1 Samuel, capítulo 16. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós amamos sua vida, nós estamos aqui para servir você, em nome do Senhor Jesus. Você achou? Pode dizer amém? 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel diz: também não escolheu esse o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. História conhecida demais. Quem aqui nunca ouviu a história de Davi e Golias? Todos nós. Eu que nasci num berço evangélico, me converti há 23 anos atrás, mas nasci no berço evangélico. Então, desde pequeno, eu ouvi a história de Davi e Golias. Golias tinha 3,5 metros de altura e o Davi 1,60. É assim que as professoras da Escola Bíblica Dominical falavam para a gente, né? Usava o extremo para mostrar para as crianças que, de fato, Davi
era um homem poderoso, cheio de Deus, e que ele derrubou Golias, não foi na sua força, mas foi na força do Senhor. Queridos, essa manhã eu quero compartilhar algumas coisas com você, que Deus colocou no meu coração esses dias. Acabei de voltar de Santarém, o Rodolfo, cadê Rodolfo? O Rodolfo está ali. Estivemos lá, o Rodolfo ficou lá mais de 30 dias, eu fiquei lá só 10. E é verdade, o Rodolfo disse assim, pastor, não dá vontade de ir embora não. Eu falei, não dá vontade não, está com saudade da esposa, saudade da igreja, mas a gente quer ficar mais um pouco aqui. E algumas coisas aprendi naquele lugar. Lá, 8, 9 dias, eu não encontrei a palavra, abre aspas, não posso fazer, fecha aspas. Essa palavra não existe no vocabulário daquele povo. Não posso fazer. Tudo o que eles estão envolvidos, eles dizem, vamos fazer, vamos prosperar. O Senhor vai abençoar, a célula vai multiplicar, o discipulado é uma bênção. Eu falei, meu Deus do céu, que lugar que eu estou. E esses dias orando, e Deus começou a falar no meu coração a respeito de algumas coisas importantes para a nossa vida. Há 23 anos atrás, eu estava na PUC, sofrendo de um mal psicológico, e orando a Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor me salvar dessa, eu vou te servir. Passaram-se 23 anos, eu estou aqui pregando hoje. O que eu quero dizer com isso? Que você foi escolhido por Deus. Alguém olhou para você, e esse alguém não foi o homem. Quem olhou para você e te levantou foi Deus. Foi o Senhor. Samuel chega na casa de Jessé a pedido de Deus. E ali ele chega para ungir alguém que Deus havia escolhido para ser o rei de Israel. E quando Samuel chega naquela casa, ele prepara um sacrifício. Ele faz um culto ao Senhor. Estão ali os 7 filhos de Jessé, alguns anciãos da cidade desceram para o sacrifício. Ele presta culto a Deus. E depois que ele presta culto a Deus, ele olha para Eliabe e diz, está aqui a quem Deus escolheu. E logo Deus vai dizendo, Samuel, você, o homem, olha para aquilo que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. E a Bíblia diz que passou lá depois Samar, mais os restantes dos filhos de Samuel, de Jessé, e a Bíblia diz que Deus falou, nenhum desses eu escolhi. Então Samuel tem que fazer uma pergunta para Jessé. Olha, Deus disse que um dos seus filhos é que vai ser rei de Israel. Eu vim aqui para isso, para ungir um deles, mas nenhum desses. Você tem mais filhos? Eu vejo Jessé coçando a cabeça dizendo o seguinte, ao menor que está apacentando as ovelhas. Samuel prestou um culto a Deus na célula, na casa de Jessé, e esqueceram de Davi. Davi não participou daquele culto. O sacrifício foi oferecido, mas Davi estava no campo. E Samuel então diz o seguinte, chamai-o. Nós não assentaremos até que ele chegue. É como se Samuel estivesse dizendo o seguinte, está tudo errado. Não era nem para ter começado o culto. Agora, todo mundo de pé. Só vai assentar-se quando Davi chegar. E lá está Davi no pasto. E de repente alguém grita o nome de Davi, dizendo, olha, o profeta Samuel está na casa de seu pai e quer falar contigo. E chega aquele moço, adentra aquela casa, eu penso que ele já percebeu que algo já havia acontecido ali, o sacrifício já tinha sido oferecido, ele já entendeu que esqueceram dele, que ele estava de fora, ele olha de um lado para o outro, olha para o profeta Samuel, e de repente uma voz ecoa
dentro de Samuel: levanta-te. É este mesmo. Eu fiquei pensando nessa frase, é este mesmo. Sabe por quê? Porque Samuel ainda estava em dúvida. Quando Samuel olha para Davi, ele pensa: meu Deus. Mas Deus diz assim: é este mesmo. Não é outro, não, é este. Então Samuel unge Davi diante dos seus irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te achou. Se você for contar a sua história, se eu fosse contar a minha história, ninguém acreditaria que pudéssemos estar aqui nesta manhã. Mas um dia Deus olhou, mesmo que o homem não olhasse, os olhos de Deus olhou e disse: eu quero você. Eu quero você. E Deus te chamou nesta manhã, neste lugar, para você ouvir algumas coisas. Quantos líderes de células tem aqui nesta manhã? Fica de pé, líderes de célula. Pode ficar de pé, líderes de célula. Eu já estou de pé aqui, eu sou um líder de célula também. Abri uma célula, estou vibrando demais. Sabadão, 5h30 da tarde, às 6h30 da tarde é minha célula. Eu estou aqui pregando, já estou pensando quase na célula. Eu quero ir para lá, porque o povo está lá daqui a pouco me esperando. Quantos anfitriões tem aqui? Só recebe célula em casa. Anfitrião, fica de pé. Muito bem. Quanta gente bonita. Queridos, Deus esses dias tem falado para mim o seguinte: eu vou abalar Campinas. Eu vou repetir para você. Não é o homem que está falando, Deus falou para mim essa semana: eu vou abalar Campinas. Eu vou mexer com essa cidade. E sabe quem vai fazer parte disso? Você. É você que vai fazer parte disso. Olha para quem tem do seu lado e diz: olha, é você. Diga aí para um pro outro: é você, é você, é você, é você. Sabe que nesta manhã você pode glorificar Deus por isso? Ele te escolheu. Ele te chamou. Deus quer conquistar Campinas para o reino dele. Dê um brado de vitória nessa manhã, querido. Pode assentar-se. Deus quer conquistar Campinas. Eu pensava em números esses dias. Fui pesquisar. Campinas já chegou a mais ou menos, só Campinas, sem contar a região, mais ou menos 1.200.000 pessoas. E eu fiquei pensando, se Santarém tem 300 mil e só uma igreja tem 70 mil, por que não Campinas pode ter pelo menos 500 mil crentes? Manda 3 mil para cá, manda 2 mil para lá, manda 500 para lá, e Deus vai fazer um reboliço nessa cidade. Deixa eu dizer algo para você. Tem um monte de Saul aí tentando te parar. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Há um monte de Saul por aí querendo te parar. Essa semana, alguns deles apresentaram-se a mim. Eu logo gritei: sai, Saul, de perto de mim. Tem Saul querendo parar você, e você vai entender. Está lá Jessé, olha para o seu filho agora consagrado ao Senhor. Agora presta atenção. Diz a Bíblia que quando Samuel jogou óleo sobre a cabeça de Davi, eu gosto disso, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso faz toda a diferença, querido. O Espírito Santo se apoderou. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo tomou. É mais do que escolheu. Ele tomou, como se dizendo assim agora: você é minha propriedade. Eu vou te usar. E o Espírito Santo, nesta manhã, ele quer se apoderar de cada um de nós para fazer a grande obra que ele quer fazer nesta cidade. Campinas não será conhecida por uma cidade humanista, mas será conhecida por uma cidade cristã que serve ao Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo nesta manhã. Meu coração está animado esses dias, porque eu tenho visto pastores consagrados a Deus. Eu quero dizer algo para você, querido. O que você vê na televisão, o que você vê na mídia, isso é a minoria da minoria da minoria. A grande maioria dos pastores e pastoras estão servindo ao Senhor. A grande maioria estão consagrando ao Senhor, porque Deus tem falado que antes do arrebatamento
haverá uma grande colheita. Eu quero fazer parte dela. Você fará parte dela. Esta igreja fará parte dela. E Campinas será abalada pelo Senhor. Campinas. Agora o Espírito Santo se apoderou de Davi. Quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, Deus logo em seguida colocou algumas coisas para que acontecesse na vida de Davi. Eu quero contar para você uma história que você já sabe, dos princípios que nós podemos tirar aqui da relação de Davi e Golias. Quando o Espírito Santo se apodera de Davi, logo em seguida, uma guerra contra os filisteus. Não vou narrar aqui porque você já sabe de toda a história. E a Bíblia diz que Davi vai para o campo, vai para a batalha. Ele vai levar uns lanches lá para os seus irmãos. E a Bíblia diz que há um gigante do outro lado do vale. E esse gigante está 40 dias gritando para o exército de Israel e para Saul. Há um homem desse lado aí que possa lutar comigo. E a Bíblia diz que por 40 dias ele fez isso. Se você olhar para o texto, no 40º dia, diz que ele está subindo a ladeira. Sabe o que significa isso? Ele estava de um lado no topo da montanha, no meio o vale, no outro topo da montanha o exército de Israel. Ele já tinha descido do seu espaço, ele desceu, ele passou o vale e já está subindo o lado de Israel. E quanto mais ele subia, mais o exército recuava. E Davi chegou lá no 40º dia. E Davi escuta então, tem homem aí, mas ele já está agora dentro do território de guerra de Israel. E o que Davi vê é algo pavoroso. O que Davi vê é um exército do Senhor recuando, um exército correndo. Ele vê o seu rei escondido e aquele homem chegando. E Davi pergunta, o que está acontecendo? Narram a história para Davi. Agora presta atenção. Alguém cheio do Espírito Santo tem visão. Eu vou repetir. Alguém cheio do Espírito tem visão. Ele consegue ver o que as outras pessoas não estão vendo. 40 dias, aquele guerreiro dizendo, tem homem aí, eu quero derrotar vocês. E eles recuando, chegou Davi. Quando Davi olha para aquilo, olha a frase que Davi fala no capítulo 17, lá no versículo de número 26. Na parte do versículo diz, quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi olha para aquele negócio que está acontecendo, e ele não vê simplesmente uma guerra humana. O que ele vê é uma guerra espiritual. O que ele está vendo ali é uma disputa. É uma disputa entre Deus, através do seu povo, e os filisteus, motivados pelo diabo, tentando envergonhar o povo de Deus. E Davi olha assim e fala, quem que é esse circuncisão? Presta atenção nisso. A palavra circuncisão, ela fala de pacto, ela fala de aliança. Quando Davi está dizendo, quem que é esse incircunciso? O que ele está falando? Quem é esse cara que não tem aliança com Deus? Quem é esse cara que não tem pacto com Deus para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele não está dizendo o exército de Israel. Quem é esse cara que nunca teve uma aliança com Deus para enfrentar o próprio Deus? Quem é cheio do Espírito Santo tem visão espiritual. Enquanto o exército recuava, Davi então avança na visão que tem. Davi agora começa, ele enxergou, ele sabe o que está acontecendo. E ao saber do que está acontecendo, ele está dizendo dentro de si mesmo, jamais Deus perderá essa guerra. Queridos, nesses dias, Deus quer nos levantar com uma visão espiritual. Nesses dias, Ele quer desvendar os nossos olhos. Nesses dias, Ele quer mostrar para você o que você nunca viu e que você não está vendo lá na sua célula, no seu discipulado, na sua igreja, na sua casa, nessa cidade. Ele quer mostrar algo.
Agora é importante a dependência do Espírito, porque coisas espirituais se decidem espiritualmente. Se eu estou na carne, eu não consigo ver o que o Espírito Santo está vendo. Se eu estou na carne, eu não consigo ver o que o Espírito Santo está mostrando. E Davi agora, ele foi apoderado pelo Espírito, tomado pelo Espírito. Ele enxerga. Deus quer mostrar para você o que está acontecendo na sua célula. Ele quer mostrar para você o que está acontecendo na sua supervisão. Mas é necessário você depender do Espírito. E a hora que você depende do Espírito, Ele começa a abrir o leque dos seus olhos e você começa a enxergar. Você está batalhando, você está lutando, você está batalhando e parece que as coisas não acontecem, mas o Espírito está dizendo, abre os olhos. E quando você abre os olhos, você começa a enxergar o que Deus está vendo. A guerra agora ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Porque Davi enxergou. Davi enxergou. Ele disse, olha, é o seguinte, o problema aqui é mais do que vocês estão imaginando. Essa guerra não é uma guerra simplesmente humana. Eu vou adentrar porque eu enxerguei, eu estou vendo. E a Bíblia diz assim que Davi se colocou à disposição para lutar. Repita-se comigo, à disposição para lutar. Quem é cheio do Espírito Santo está à disposição para guerrear. Quem é cheio do Espírito Santo tem disposição para lutar. Davi diz, eu vou entrar na guerra. Porque eu enxerguei. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho com você. Quando Davi se coloca à disposição, ele está cheio do Espírito Santo, ele tem a visão de Deus, ele sabe o que está acontecendo. Aquele homem carnal, Saul, que a Bíblia diz que o Espírito Santo já se tinha retirado dele. Davi agora, Saul, ele é induzido pelas coisas carnais. Saul, ele é induzido pela força do braço. Mas Davi não. Ele está na total dependência do Espírito. Saul, eu vou lutar. Eu enxerguei, Saul. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou aqui à disposição. Mas eis que de repente, no versículo, capítulo 17, versículo de número 13, respondeu Saul, contra esse filisteu você não pode lutar. Você já ouviu alguma coisa essa semana? Esses dias? A sua célula não vai multiplicar. O seu discipulado não vai em frente. MDA, deixa isso para lá. Ó, até rimou. Deixa isso para lá. Você ainda não tem capacidade. Você não fez nenhum curso teológico ainda. Não está crescendo. Sabe por que não está crescendo? Sabe por que não está crescendo? É porque você ainda não tem a capacidade de Deus. Por todos os momentos, Saul tenta se levantar contra as nossas vidas, tentando fazer com que recuemos e não avancemos para fazer a obra de Deus. Não precisa levantar sua mão, não. Quantos aqui já pensaram em desistir, já pensaram em parar? Tem gente que já levanta logo as duas. Eu faço parte desse time. De vez em quando você ouve a voz de Saul dizendo assim, não vai não, não vai dar. Esse povo é duro. Esse povo não se inclina, não vai dar. Eu fiquei na casa do pastor Ricardo em Santarém, quando eu narrava algumas coisas para ele de Campinas, ele dizia assim para mim, ele falava assim para mim, não há nada que o Espírito não possa fazer. Aleluia! Não há nada que o Espírito não possa fazer. No momento nós estamos com um carro, pastor Ricardo, se ele estiver ouvindo por aí, estou dedando você aqui, Ricardo. Ele está lá com Santana, daqueles velhos, bate uma porta, abre a outra. Um homem que já foi rico, lá das ilhas de Marajó, é isso? Ilhas de Marajó, rico, agora se converteu, apaixonado por vida, está pastoreando lá 75 células. Ele vai naqueles buracos, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nós perguntamos assim para ele, pastor, é necessário trocar algumas peças do seu carro. Na verdade, você precisa de um carro novo. Eu e pastor Ayrton, eu na frente, para azar meu, eu estava à frente.
E o Ayrton atrás. Ele respondeu assim: pastor Ayrton e pastor Davi, as peças a gente arruma em algumas lojas. O carro, Deus pode dar outro, pode. Às vezes ele não dá, mas às vezes ele dá. Mas as almas estão indo para o inferno. Eu não posso perder tempo, meu Deus. Eu falei: pai, eu me converto a ti nesta hora. Sem perceber, eu e pastor Saul, eu e pastor Ayrton está sendo Saul. Ei, pastor, seu carro vai quebrar, não vai dar para você chegar, está ruim demais. Ele está dizendo: não tem problema não, de qualquer jeito a gente chega, ou de carro ou a pé, mas nós vamos chegar, porque a obra não pode parar. Aleluia! E às vezes nós somos o próprio Saul. Ao invés de incentivarmos, de motivarmos, profetizarmos, em toda a célula que eu chegava, o pastor Ricardo dizia, às vezes uma célula com 5 pessoas, ele entrava, um baixinho assim, mais largo do que de altura, tal, gordinho, 60 anos de idade, entra num carro e sai numa rapidez. Ele estava saindo do carro, eu estava entrando, eu falei: meu Deus, que homem rápido é esse? Ele chegou na célula dizendo assim para 5 pessoas: eu vejo aqui a semana que vem 35 pessoas. Eu vejo 35 pessoas aqui. O povo olhou para ele, começou a chorar, começaram a falar em línguas e profetizar, porque eles não desistem. Eles sabem que quando o Espírito Santo está envolvido, tudo podemos daquele que nos fortalece. Mas ao Saul da vida. E nenhuma célula eu vi dizendo assim: gente, vocês são só com 5, está difícil, hein? Vocês têm que trabalhar mais. Não. Deus pode, Deus pode, Deus pode. O Espírito Santo está agindo. Eu profetizo aqui. Uma célula debaixo de uma mangueira, com um bico de luz, lá no meio do mato, lá 6 pessoas, descalças, gente simples demais. Ele já chegou profetizando: eu vejo aqui uma multidão, eu vejo aqui um povo. Isso não é utopia, isso é fé naquilo que tudo pode. Mas há Saúl aí, cuidado com Saúl. Você está cheio do Espírito Santo e o diabo manda Saúl para falar com você. Às vezes dentro da própria igreja. Você está na célula? Estou. 2 anos a minha não multiplicou. Como é que está a sua lá? Está com 5, 6 pessoas. Está igual a minha, não vai para lugar nenhum. Só na sua igreja acontece isso. Não? Na minha também. Não vai dar. Não vai dar, queridos, essa palavra não vai dar, ela precisa sair do nosso vocabulário. Porque Deus quer conquistar essa cidade de Campinas. Ele quer entrar para dentro da Unicamp, para dentro da PUC, para as universidades dessa cidade. Ele quer entrar no Paço Municipal, ele quer entrar em todos os lugares dessa cidade. Em Santarém você não dá bom dia, boa noite, você dá a paz do Senhor, que aonde você vai tem crente. Mas o Deus que está agindo lá é o Deus que pode agir na cidade de Campinas. Ele é o mesmo Deus, pode aplaudir, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Senhor. E o pastor Ricardo falava isso para mim no último dia, quando nos deram uma festa lá e fizeram algo comigo que jamais, nunca tinha participado daquilo. Uma fila de 10, 15 pessoas, um atrás do outro. Eu assentado, uma bacia de água, e cada um vinha, lavava o meu pé, beijava o meu pé, dizia: eu te amo, leva o amor para Campinas, leva o amor para Campinas. Falei: Deus, sabe que isso é verdade, meu filho, o mesmo amor que eu plantei aqui, eu quero plantar na cidade de Campinas. E o pastor Ricardo dizia no aeroporto, a despedida: vá em frente, Campinas também será do Senhor Jesus Cristo. Mas o Saúl aparece. Não vai dar. Tem jeito. E você não tem jeito. Ontem se converteu uma família na nossa igreja. Faz 2 meses, 1 mês. Já batizou agora domingo passado. Ele ligou para mim ontem e falou assim: pastor, nós estamos com um projeto Casa de Paz. Ele ligou assim: pastor, já abriu uma Casa de Paz. Estamos juntos? Eu falei: estamos juntos. Eu nem vi minha agenda.
É de terça-feira às 7h30. Já liguei para a família e já abri uma casa. E já estou abrindo outra perto de casa. Tamo junto, tamo junto. O povo quer trabalhar. Deus tem pessoas para trabalhar. Deus vai levantar trabalhadores da sua igreja. Ele vai levantar obreiros da sua igreja. Levanta a sua mão para o céu nessa manhã e começa a glorificá-lo. Ele tem levantado trabalhadores nesses dias. É Ele que dá o crescimento. É Jesus que diz, peça ao Pai obreiros. E se nós começarmos a pedir obreiros, Ele vai levantar do meio do pasto, de atrás das malhadas. Ele vai encontrar pessoas, talvez não está nem na sua igreja ainda, mas está lá fora. Ele vai trazer, porque Ele tem pressa e Ele quer conquistar essa cidade para o seu reino. Mas cuidado com Saul. Não deixe Saul desanimar você. Não deixe Saul desanimar você. Não pare a sua célula. Não pare o seu discipulado. Vá em frente. Não pare de participar. Não pare de se envolver. Não deixe Saul vencer o seu coração. Davi não se deixou levar. Queridos, tem pessoas aqui que poderia estar pregando aqui em cima, só com testemunho de vida da onde Deus te tirou. Quando Saul falou assim para Davi, você não pode. Ele falou assim, você conhece meu currículo? Não conheço. Então deixa eu falar do meu currículo para você. Eu estava no meio do pasto, veio um leão. Eu grudei pela barba. Eu derrubei, eu matei. Veio um urso, eu fiz a mesma coisa. Eu tenho currículo. Deus já me usou. Deus tirou você do meio das drogas. Deus tirou você do meio da prostituição. O lugar que você estava era caminho do inferno. O lugar que eu estava era caminho do inferno. Aquilo que era difícil. Liderar a célula não é difícil. Fazer discipulado não é difícil. Difícil é onde nós estávamos. Mas o Espírito Santo nos arrancou de lá para ser poderoso na mão dEle. Ele nos arrancou de lá. E você tem uma nova história. Davi apresenta-se para Saul dizendo, eu vou lutar. E Davi então se coloca à disposição. E ele vai lutar. E você já conhece a história. Quando Golias vê Davi chegando, Golias despreza aquele moço, dizendo, tu vem a mim com paus, pedras. Davi responde, tu vês a mim com lança, com espada. Há uma diferença, Golias, entre eu e você. Você vem a mim confiando na tua experiência de guerreiro. Você vem a mim confiando nas armaduras que você tem nas mãos. Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. O que Davi está dizendo? Você não está afrontando a mim, você não está afrontando Israel, você está afrontando é Deus. E a Bíblia diz que Davi partiu para cima de Golias. Ele não esperou Golias dar um passo. E você já sabe a história. Ele derruba aquele gigante. O gigante está no chão. Ele corre lá, ele pega a própria espada do gigante, ele corta a cabeça do gigante, ele pega a cabeça do gigante, ergue para cima como um troféu. Agora presta atenção nisso. Deixa isso entrar no teu espírito. Até Davi lutar, onde que estava o exército? Onde o exército de Saul estava? Recuando. 40 dias recuando, 40 dias fugindo. 40 dias fugindo, 40 dias fugindo da batalha, da responsabilidade, do compromisso que Deus havia colocado na mão deles. Mas quando Davi ergue a cabeça de Golias, se você olhar para o texto, no versículo 52 do capítulo 17, diz assim, então os homens de Israel, de Judá, se levantaram, a tua célula vai se levantar, porque você é guerreiro. Se levantaram, jubilaram
E seguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho. Eu estou vendo você lá na sua célula, você é guerreiro, você vai se levantar, você vai à frente da batalha, mas quando eles perceberem o teu entusiasmo, quando eles perceberem a tua motivação, quando eles verem a tua fé, eles vão se levantar, eles vão se jubilar, eles vão dizer: nós vamos multiplicar, nós vamos avançar. Mas é primeiro você que precisa estar lutando. É você que não pode desistir. É você que não pode recuar. É você que tem que manter. Às vezes você está aguardando 15 pessoas, a sua célula chega só 3. Chega só 2. E a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunindo meu nome, eu estou presente. E se ele está presente, você profetiza. Hoje é 3, amanhã é 15, amanhã é 30. Mas não desista. Porque Deus, Ele quer nos usar nesses dias para fazer a sua grande obra. E se você é um líder de célula, não foi o pastor que colocou você aí. Foi o Espírito Santo que te levantou. Foi Deus que te levantou. E Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer fazer você crescer. Ele quer que você vença os seus gigantes. De repente, o gigante que você está enfrentando hoje é o complexo da inferioridade. Ele quer te curar nesta manhã. Só acontece com o outro, não acontece comigo. Isso é complexo de inferioridade. O Deus que age lá é o Deus que age aqui. O Deus que age acolá é o Deus que age aqui. Ele está em todo momento. Basta, como cantamos aqui, entregar o nosso coração a Ele. Depender dEle. Eu estou numa igreja faz 5 anos. E faz 5 anos que eu tenho 60, 70 pessoas. Mas faz 5 anos que eu estou profetizando. Senhor, traz as centenas para essa igreja. Traz essas centenas para essa igreja. Querido, eu não quero nem saber. Se ele voltar, não aconteceu, não tem problema. Mas uma coisa eu faço, até ele voltar, eu vou estar profetizando. Até ele voltar, eu vou estar profetizando sobre Campinas. Eu tenho orado por essa igreja, eu tenho orado por toda a comissão, por todas as igrejas do MDA. Eu tenho orado e Deus, Ele quer trabalhar nessa cidade através dessa ferramenta. Eu não estou dizendo que outras ferramentas Deus não tem trabalhado. Claro que tem, mas essa, se Ele trouxe para a cidade de Campinas, é porque Ele tem um projeto, Ele tem um plano. E a palavra diz em Isaías que quando Ele forma um plano, quando Ele tem um projeto, Ele executa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé nesta manhã. Mas se coloca de pé como guerreiro. Coloca-se de pé como alguém que está entusiasmado. Coloca-se de pé como alguém de fato que vai avançar, que não vai desistir, que vai permanecer, que vai ver multidões nessa cidade sendo ganha para o Senhor Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos esta manhã. Fecha os teus olhos, começa a orar aí, começa a falar com Deus esta manhã, começa a falar com Ele nesta manhã, clame a Ele, grite a Ele nesta manhã. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia!